Oxe. E 1 trilhão, ele efetivamente ele é usado pelo país para desenvolvimento, recursos e tal. Essa dívida externa ela não é paga, né? Se a gente comparar com a compra, por exemplo, de um carro em que você, se você comprar ele parcelado mensalmente, você paga um valor, né? Vamos supor que seja R$ 960 por mês. Cada vez que você paga, você se livra da parcela. A dívida pública não existe isso. Acho que nenhum país no mundo tem uma dívida pública que você paga e vai abatendo. Ela é permanente. Então, do Brasil, ele é 3 trilhões. Ou seja, é como se fosse um cheque especial. Ela mais se assemelha a um cheque especial. O cara, quando entra no cheque especial, por exemplo, o cheque especial dele é R$ 2.000. A partir do momento em que ele faz uma dívida superior ao salário dele e começa a entrar nesse valor extra, que é o cheque especial, ele mês a mês, todo mês ele paga e entra no cheque especial. Ele paga e entra no cheque especial. Então, na verdade, ele vai enrolando essa dívida. Então, o que o Brasil faz é isso. Ele paga e pega de novo. Ele paga e pega de novo. E aí sim, esses 3 trilhões, ele vai investir nas séries de projetos e ministérios que ele tem para colocar esse dinheiro. Pois bem, quando o governo não consegue administrar bem esse dinheiro, ele não consegue completar as caixinhas todas que ele tem que completar. Por algum motivo, ou por mau planejamento, enfim. Por algum motivo ele não consegue completar essas caixas dele. O que ele faz? Entre essas caixas aqui também estão as caixas dos bancos públicos. O Banco Central, por exemplo, a Previdência, enfim. Então essas outras caixas aqui, além das caixas que são os programas sociais do governo. O que aconteceu no governo Dilma? Quando eles chegaram à conclusão de que eles não iam ter dinheiro para pagar os 3 trilhões e colocar dinheiro em todas essas caixinhas, eles tinham 2 opções a fazer. Ou eles deixavam de colocar dinheiro nessas caixinhas que são os programas sociais, e olha, em 2014 fazer isso era em 2015, né? Fazer isso seria um suicídio político, posto que era ano de eleição. Então o que ele fez? Na verdade 2014, né? O que ela fez? Simples. Vamos fazer o seguinte, a gente pega um dinheiro emprestado desse cara que a gente está devendo. Como está no final do ano, essa dívida que eu fiz com ele só vai contar para o ano seguinte. Se não me engano, 2015. Como só vai contar para o ano seguinte, quando eu fechar a matemática dos cálculos aqui, essa dívida que eu fiz não vai contar. Porém, quando eu pagar essa caixinha aqui, ela vai dizer que eu paguei essa caixinha aqui. Então, o que eu havia planejado, eu cumpri. Só que, na verdade, eu mascarei uma dívida que, na verdade, ela foi para o ano seguinte. O problema de se fazer isso é porque, ao invés de 3 trilhões, você deve 3 trilhões e mais um pouquinho. Beleza, se tudo isso fosse em real, o problema é que esse dinheiro mais um pouquinho é atrelado ao dólar. E quando você atrela um valor ao dólar, essa dívida de 3 trilhões mais um pouquinho tem esse pouquinho multiplicado por 2,8, por 3,7, por 4, etc e tal, ou seja, a dívida se torna aumentando. Se isso for feito numa projeção anual, dentro de pouco tempo a minha dívida vai crescer de uma forma que eu não terei mais como pagar e aí o país vai entrar em moratória. Tô entendendo. Lembra de 1992? Lá a gente estava em moratória. E aí surgiu o Plano Real para resolver todos os nossos problemas, etc e tal. Moratória significa dizer que quanto mais a dívida do país cresce, quanto menos ele tem condições de pagar a dívida, ele se torna um caloteiro. Quando ele se torna um caloteiro, ele fica muito ruim para o investidor externo investir nele. Quando isso acontece, para a garantia do investidor, e o que ele faz com os juros? Ele empresta sim o dinheiro, mas os juros vão lá para cima. E quando o país deve muito dinheiro, o dinheiro dentro que circula no país também acaba absorvendo esses juros. Ora, com a oferta menor de dinheiro, a oferta menor do dinheiro diminui a procura e isso gera a inflação. Beleza? Então, a lei de responsabilidade fiscal,
A lei de responsabilidade fiscal, ela serve para defender os direitos do cidadão, que na verdade paga imposto para o ente público, para o agente público, para o órgão público, para que seus agentes públicos, que são os indivíduos dotados de poder legal, possam utilizar os recursos públicos em benefício dos cidadãos, que são, na verdade, em benefício da sociedade. Trabalhador. Não, de todos, de todo o país. Tá? Então a lei de responsabilidade fiscal nada mais é do que cobrar isso dos governantes. Certo? E ele vai cobrar de diversas formas, entre ele a verificação das contas públicas. E para isso, onde tem recurso federal envolvido, entra um cara chamado que, se você não respeitar as leis, ou seja, se não estabelecer a meta, calcular os gastos, efetivamente realizar as metas, utilizando os mesmos gastos, o Tribunal de Contas da União vai pegar o seu... Beleza?